Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente falar muito aqui sobre o nosso Vasco da Gama. É aquele esquema, né? Tá chegando aqui pela primeira vez, eu conto com você. Se inscreva aqui no canal, somos mais de 151 mil vascaínos, venha fazer parte também, se inscreva, deixa aquele like, né, que também é muito importante. Você que assiste aqui todos os dias, agradeço demais. Você sabe que o like é importante para o vídeo ser indicado para mais vascaínos e para o YouTube continuar recomendando aqui os vídeos para você na plataforma. Então vamos lá, né? Vamos falar de Vasco, vamos falar muito aqui sobre o nosso gigante da colina. Tem informação aí sobre venda, né, de jogador, uma possível venda de jogador. O Vasco vai tentar fazer uma negociação com o Bruno Gomes, como você já viu aí no título e na capa do vídeo. Vamos falar também sobre diretor de futebol. Continua a novela, né? O Vasco sempre muito lento. É impressionante a lentidão dessa diretoria. Cada dia que passa é um dia perdido para o planejamento de 2022. Vamos falar também sobre renovação, né? Tem um jogador que já renovou, permanece para 22 e tem outro que está aí esperando o sinal verde do Vasco. Enfim, depois da vinheta a gente conversa, a vinheta rodou agora. E então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E amanhã tem Vasco, tá? Eu sei que tá passando aí despercebido, que você não tá nem lembrando, mas amanhã tem Vasco. Amanhã é dia do último jogo do Vasco em São Januário, na temporada de 2021. Graças a Deus, essa temporada desastrosa de 2021 está chegando ao final, né? Faltam apenas 2 jogos. Sexta-feira em São Januário e depois no próximo domingo a partida contra o Londrina, que encerra a Série B do Campeonato Brasileiro. 2 jogos aí melancólicos, né? Podemos dizer assim. Amanhã, em São Januário, o Vasco recebe um Remo que está ali lutando desesperadamente contra o rebaixamento. Então um jogo que interessa muito para o clube do Remo. Tem até um amigo, né, que tem um canal do Remo aqui e ontem me perguntou: pô, Juninho, como é que o Vasco está encarando esse jogo? O que você espera do Vasco, né? Qual o time do Vasco vai entrar em campo? Vai entrar um time mais mesclado, de garotos, ou vai entrar o time que vem jogando? Eu não soube responder para o meu amigo, né? Eu falei, cara, o futebol do Vasco tá abandonado, tá largado às traças, a gente não sabe qual time vai entrar em campo. Pode entrar um time de garotos, como pode entrar também a Zinhaca, que vem jogando aí todas as partidas desde o início. E eu chutaria, né, que o Vasco vai entrar com os jogadores aí de sempre mesmo, vai jogar Morato, se bobear, joga Marquinhos Gabriel, se o Marquinhos Gabriel tivesse recuperado aí fisicamente, joga Zeca, enfim, joga toda essa Zinhaca aí que vem jogando. Então, a gente não sabe, né, nem o que esperar dessa partida contra o Remo amanhã em São Januário. Aliás, a gente sabe que pode esperar mais um jogo horrível, né? A única certeza que a gente tem é que o Vasco sempre faz um jogo horrível. Então, amanhã a tendência é de mais um jogo horrível. Eu irei em São Januário, tá? Último jogo do ano, vou lá em São Januário e, como eu disse aqui, vou fazer questão de ficar perturbando do primeiro ao minuto 90, né? Aliás, do aquecimento até o jogo acabar, vou ficar perturbando o juízo de todos esses jogadores medíocres que infelizmente colocaram o Vasco nessa situação. Diretoria também, né? Que a diretoria também tem mais culpa do que esses jogadores medíocres aí, já afinal de contas foram eles, né, que trouxeram esses jogadores para o Vasco. Ninguém implorou para vir para o Vasco, né? O Vasco que foi atrás desses jogadores. Mas enfim, vamos começar falando aqui de um jogador que a torcida gosta, né? Daniel Amorim. Daniel Amorim está aí esperando para ver se o Vasco vai tentar a sua renovação ou não. Ontem falamos aqui sobre o Daniel Amorim, né, que o presidente da Tombense está esperando ali um contato com o Vasco, mas que não deve colocar muitos empecilhos, né, caso o Vasco queira renovar com o Daniel Amorim. E no vídeo de ontem à noite lá do canal Atenção Vascaínos, o Flávio Dias também comentou nessa mesma linha, né, confirmou essa informação, de que o presidente da Tombense afirmou para eles que o Vasco ainda não fez contato para renovar. O presidente da Tombense ainda disse que o clube mineiro não fará nenhuma resistência para liberar o jogador. O presidente da Tombense disse que o jogador tem um plano de ascensão na carreira e a Tombense não vai colocar nenhum empecilho aí para atrapalhar esse plano, né, caso o jogador queira ficar no Vasco e caso o Vasco queira ficar com o jogador.
Então a situação do Daniel Amorim é o seguinte, depende do Vasco, né? Se o Vasco quiser a renovação do Daniel Amorim, não vai ser uma situação difícil de resolver, não. Basta chegar, conversar com o presidente da Tombense, conversar com a Tombense e renovar aí esse empréstimo do jogador. Mas para isso acontecer tem que ter um diretor de futebol, né? E até o momento, nada. Até o momento o Vasco não tem um diretor de futebol, o tempo vai passando e a diretoria não se movimenta. Falando inclusive sobre o diretor de futebol, né? Uma notícia sobre isso é de que o Marcelo Teixeira, lá da Ferroviária, que trabalha na base da Ferroviária, o nome que foi especulado, o Jorge Nicola chegou a dizer que o Vasco já estava em conversas avançadas com o Marcelo Teixeira, mas ontem o próprio negou essa informação. Disse que não tem a intenção de sair da Ferroviária nesse momento e que não tem a intenção de trabalhar fora da base, né? Que ele trabalha com categorias de base e clube empresa, que ele não tem a intenção de ser diretor executivo de futebol. Então, Marcelo Teixeira é um nome também que está descartado. Com isso, Alexandre Matos volta a ganhar mais força, né? Porque o Marcelo Teixeira seria um nome mais barato do que o Alexandre Matos. Mas é um nome inexperiente, né? Por cargo de diretor executivo de futebol, tanto que o próprio, né, disse que não tem essa intenção, que ele quer continuar fazendo o cargo que ele exerce, né? Trabalhando com categoria de base, e nisso ele é muito bom, né? Ele criou ali Xerém, praticamente criou Xerém, onde o Fluminense revela os seus jogadores e agora faz esse belíssimo trabalho também no Ferroviária, que é uma equipe muito forte nas categorias de base. Então o nome de Marcelo Teixeira descartado e Alexandre Matos continua ganhando força em São Januário. Bom, e se a negociação de Daniel Amorim está emperrada, tem uma que aconteceu, né? A do goleiro Halls. O Halls renovou o seu contrato, né, até o final de 2022. Ele tinha um contrato até o final dessa temporada, mas renovou o seu vínculo por mais uma temporada e fica no Vasco até dezembro do ano que vem. O Halls não teve oportunidades, né, nessa temporada. Apesar da péssima fase de Lucão e da péssima fase de Vanderlei, ele não foi testado. Ele só entrou naquela partida contra o Remo, né, o próprio Remo, lá no primeiro turno, quando o Vanderlei acabou sendo expulso. Ele estava no banco de reservas e entrou nessa partida, até mostrou um bom trabalho, né? Jogou ali 20 minutos, não tem como a gente avaliar, mas se mostrou um bom goleiro nesse pouco tempo, né, de profissional do Vasco da Gama. A torcida sempre pede, né, para ele ter uma oportunidade, principalmente por conta da péssima fase do Lucão e da péssima fase do Vanderlei, mas nenhum treinador escalou, né, o Halls, nenhum treinador deu oportunidade. Agora ele renova o seu contrato até 2022 e quem sabe para o jogo de amanhã, já que o Lucão no jogo passado falhou de novo, né? Falhou nos 2 gols do Vasco, quem sabe no jogo de amanhã, né? O Halls não aparece aí como titular, seria uma oportunidade para testá-lo, né? O jogo de amanhã serve para isso, né? Para colocar quem não vinha jogando, quem não estava tendo oportunidade, não faz nenhum sentido ficar insistindo aí nos jogadores de sempre. Mas o Vasco, meu amigo, é difícil de imaginar que o Vasco vai ser inteligente em algum momento da vida, mas enfim, a notícia é essa, né? Halls renovou. Bom, e para encerrar o vídeo de hoje, uma notícia aqui sobre Bruno Gomes, né? No ano passado, o Bruno Gomes recebeu uma proposta do Spartak Moscou, da Rússia, de cerca de 2.200.000 euros para ser vendido, né? Para ser negociado. Naquele momento, o Vasco recusou a proposta porque queria um valor maior pelo Bruno Gomes, né? O Vasco achou a proposta baixa. O negócio acabou esfriando, né? Os russos acabaram não voltando, mas agora, né, nessa janela, pode ser que essa negociação do Bruno Gomes aconteça. E a intenção do Vasco, né, é de que esse negócio aconteça. Tanto que o processo para uma possível venda de Bruno Gomes foi reaberto, né, pelo Vasco e pelos empresários do jogador. O que significa? Os empresários do jogador provavelmente vão chegar ali no Spartak Moscou de novo e perguntar, né, como anda essa situação, se ainda continua o interesse no Bruno Gomes e se chegar uma proposta dessa vez, talvez até a mesma que o Vasco recusou lá atrás, né, de 2,2 milhões de euros, eu acho que o Vasco acaba liberando o Bruno Gomes, né? O Bruno Gomes que está bastante desgastado com a torcida, desgastado também no clube, talvez chegando uma proposta aí, dessa magnitude, né? Que não é muito dinheiro, não vai resolver o problema, mas na situação atual, talvez o Vasco faça negócio. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva também aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!